Nós saudamos a igreja local, a todos os ouvintes da Rádio Manaim, as igrejas, com a paz do Senhor. Amém. E convidamos a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Amém. Assentados. O texto lido da palavra de Deus fala de uma mulher que dificilmente nós temos como medir a dor dessa mulher. Ela já havia perdido o seu marido, ela era viúva. E agora a cena se repete. Ela está indo sepultar o seu único filho. Naqueles dias as mulheres não tinham ofício de trabalhar fora de casa. Então o sustento vinha dos homens. Naquela época havia a mulher o trabalho doméstico de criar os filhos. Ao perder o marido, lhe restou o filho único, que seria o seu provedor. E agora, além da dor de perder o filho amado, ela estava totalmente desamparada. Qual seria o futuro dela? Qual amparo? E ela está saindo da cidade de Naim com a multidão da cidade. E do outro lado veio ao encontro dela uma outra multidão. E Jesus estava no meio da outra multidão. Jesus vinha de uma operação de maravilhas. Aquela multidão que estava com Jesus, ele havia curado o servo de um centurião, pelo poder da sua palavra. Ele não foi visitar a casa do centurião, mas disse, a palavra dele agiu, e o servo foi curado. E aquela multidão vinha com Jesus jubilosa, porque a vida estava entre eles. Aquela multidão vinha cheia de esperança, porque a esperança estava no meio deles. Aquela multidão via tranquila e em paz, porque o príncipe da paz estava no meio deles. Que encontro! Uma multidão via a morte, na outra via o Senhor da vida. E uma multidão via lágrimas, na outra via júbilo, porque havia cura, restauração, segurança. E Jesus se encontra com aquela mulher à porta da cidade, no limite da cidade. ela já estava para sair da cidade.
no seu limiar, no seu limite. E há muitos que estão aqui hoje, que estão ouvindo, que também estão chegando no seu limite. Todo homem tem um limite, todo pai tem um limite, toda esposa tem um limite, toda estrutura humana tem um limite para suportar a dor. E nessa noite, as vidas que estão ouvindo essa mensagem aqui, em muitos lugares, você está no seu limite. Mais 2 passos, mais 3 passos, já estaria fora. Mas Jesus chegou. E essa é a palavra hoje que o Senhor nos ordenou dizer a você. Jesus chegou para você hoje também. Quando o homem chega no seu limite, Jesus se revela. Jesus aparece. Diz a palavra que, vendo-a, encheu-se de íntima compaixão por ela. Jesus, como Deus, amou aquela mulher. Vendo-a, encheu-se de íntima compaixão por ela. No original, compaixão é sentir a dor dela, é tomar a dor da outra para si. Ele sentiu a dor dela. Tomar a dor do outro como se fosse sobre você. Jesus tomou a nossa dor sobre ele. Jesus consegue sentir a sua dor como sentiu a dor daquela mulher, porque ele levou ela sobre a cruz do Calvário. Jesus não ignora a sua dor. Ele sente. Ele sentiu. E vendo-a, Jesus olhou para ela. Não fala, e ele não olhou para o morto, ele não olhou para a multidão, olhou para ela. Vendo-a, Jesus está olhando para você. Jesus está te vendo. Ele não está olhando para o seu problema, ele está olhando para você. Ele olhou para o esquife primeiro, para quem carregava, para o moço, olhou para ela. Jesus está olhando para a sua alma, porque é isso que interessa a ele. O resto, ele vai abençoar, mas é você que é importante para ele. É para você que ele está olhando. Não está olhando para sua conta bancária, não está olhando para a situação da sua empresa. Vendo-a, olhou para ela, porque é ela que importava. Encheu-se de íntima compaixão, sentiu a dor dela. E virou para o morto. Mas antes disse: mulher, não chores. Parecia ser uma coisa tão absurda, né? Dizer a uma mãe que está indo sepultar um filho: não chores. Ela diria: não, eu vou chorar, eu tenho um direito de chorar, eu preciso chorar. E quantos que estão aqui ouvindo diriam a mesma coisa? Não, eu não tenho outra coisa a não ser chorar. Mas Jesus pode dizer a você: não chores, porque Ele é a ressurreição e a vida. E aí Ele faz algo mais surpreendente ainda. Ele veio para o morto e começa a falar com o morto. As pessoas deviam olhar em volta: mas que homem é esse? Que vai virar para um morto, um defunto, e começar a falar com o morto. Jesus faz coisas que ninguém pode entender, mas Ele faz porque Ele é o Senhor. Ele olhou para o morto, começou a falar: o que está morto na sua vida? Jesus pode falar e vai levantar. As pessoas em volta falam assim: que coisa, está morto. Ou seja, não tem mais jeito, acabou. Ele vira para o morto:
Todos podem dizer, não tem mais jeito, acabou. O que está morto na sua vida? É a sua fé. Jesus pode levantar a sua fé nessa noite. É a esperança, Ele pode levantar a sua esperança. É a sua vida profissional, morreu. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele fala com os mortos e os mortos levantam. É você que está morto, Jesus vai te ressuscitar hoje então. Porque os mortos ouvem a sua voz e vivem. Você está morto? Quando o Senhor falou para Abraão oferecer o seu filho a ele, Abraão pegou de madrugada os seus servos e saiu com os seus servos. Ao longe deixou os seus servos, subiu ao monte sozinho com o seu filho para oferecer por holocausto, ou seja, para queimar como oferta ao Senhor. Mas diz Hebreu que ele creu na ressurreição. Ele creu que ele ia oferecer o seu filho, ou seja, no altar, fogo, e que das cinzas Deus iria ressuscitar os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Das cinzas Ele levanta o homem e faz um novo homem. Você está nas cinzas, o Deus de Abraão está conosco. O Deus que tira o homem das cinzas e o faz louvar ao Senhor com álticos cantos de louvor ao Senhor. E ele vem e toca no esquife, e os que carregavam pararam. Ele não sei o que está te carregando, o que está carregando o seu filho, mas quando Jesus tocar, tudo vai parar, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Tocou, não disse nada, não deu ordem, só tocou, e os que carregavam pararam todos. Quando Ele opera, tudo para, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. Se Ele quer, Ele faz. Nada pode impedir, operando Ele, quem o impedirá? Tocou no esquife. Jovem, falando com o morto. E há muitos que estão mortos em delitos e pecados, mas é com você que o Senhor está falando. Você pode estar morto espiritualmente, mas você está ouvindo a voz dele. Jovem, a ti te digo, levanta-te, e levantou. E o Senhor vai levantar hoje também. E começou a falar. O jovem levantou e começou a falar. E com certeza com a mãe, né? Primeira coisa, mamãe. Obviamente, porque estava morto, ele não estava falando com sua mãe e com ninguém. Mas há muitos jovens vivos que não estão falando com seus pais. Em muitos lares não há mais diálogo entre os pais e os filhos. Mas quando Jesus toca, o jovem volta a falar com seus pais. A primeira coisa que ele fez ao ser abençoado, voltou a falar. E não há dúvida que a mãe era a peça principal. Mamãe, hoje o Senhor está te abençoando, e essa bênção vai repetir. Você vai voltar a falar com os seus pais, a ter diálogo com eles, porque o Senhor está transformando a sua vida, e vai ser um sinal da sua ressurreição, da sua cura, da sua transformação. Você vai voltar a falar, você vai voltar a ter diálogo, porque Jesus está mudando o seu coração. E o texto fala assim: e de todos caiu o temor e começaram a glorificar a Deus. Todos, ou seja, não havia mais duas multidões. Todos juntos começaram a glorificar. Quando chegou a multidão chorando, outra glorificando. Agora não tinha mais, era uma só, porque Jesus havia operado a sua bênção, o seu amor. No início deste culto, por certo, em muitas igrejas aqui, havia duas multidões. Uns que vieram tristes e outros que vieram com Jesus. Agora no fim do culto, é uma multidão só. Todos nós vamos glorificar o Senhor.
Porque todos já foram abençoados. Os que estavam tristes já podem glorificar o Senhor, porque o Senhor tocou em você. O seu filho vai voltar a falar com você, e você, mancebo, volta a falar com o seu pai, porque Jesus tocou em você nessa noite. E quando Ele toca, a mágoa sai, o rancor sai, e o amor de Deus foi derramado no seu coração. Todos juntos, não tinha mais ninguém triste. As duas multidões vieram uma só, e um só coro. Nós vamos todos juntos encerrar esse culto, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, a Bíblia não fala, mas é óbvio. A cova estava aberta lá, aguardando por esse jovem. O coveiro estava lá já esperando. Alguém tem que avisar: olha, coveiro, o sepultamento foi cancelado. Ó, coveiro, pode fechar a cova. Aquele jovem encontrou com Jesus. O sepultamento foi cancelado. Já tinha uma cova te esperando no mundo. O adversário, o coveiro das almas, cavou a cova para você, mas Jesus se encontrou nessa noite. O sepultamento da sua alma vai ser cancelado aqui hoje, pelo sangue de Jesus. E a cova que Ele cavou para você, vai ser para Ele mesmo, porque você vai entrar na cidade com a multidão com Jesus. Ó, coveiro, está cancelado, hein? Mas a cova era dele. Cancela isso aí tudo. Eu separei para ele, está cancelado. Ele encontrou com Jesus. O adversário preparou tudo para nós, mas Jesus nos encontrou. Jesus interviu. Eu não vou, você não vai para o cemitério. Nós vamos entrar com Jesus e com a multidão na cidade. A multidão de remidos, a multidão de salvos, a nossa cidade esperando por nós, a Nova Jerusalém, a cidade do grande rei. Não a cova, não o coveiro, mas a santa cidade, a Jerusalém celestial. Se junte hoje à multidão dos salvos, porque nós estamos indo. De pé, irmãos. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu. Glória a Jesus. Você não vai descer a cova, você vai subir com a igreja. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz.
Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. O decreto de morte foi cancelado. Nele me cadraste, ele me andre me handre me te queridios, te queria barrar mais se ai. De talandre me carabaste, ele me queria laranda, la ralambare me handre me queria me triste queria la Hawaii si. Tressuriaste, halamandra raiz. Dele me caramba, rabasandre me queria de drostutiaste. Meu filho, Para boma catrabashi, tu entraste acaba mondre te. na minha casa, Redesti. certo de que a sua vida Dele me carambaste. não teria continuidade. Dele me cadela mais. Mas nesta noite, eu toquei em ti Dele me castei. e transformei Dele me otristei. o decreto de morte Dele me cai. agora no decreto de vida. Dele me calamai. Filho, Boste. tu poderás ir em paz para a tua casa, Descei. porque eu te libertei nesta noite. A ti, minha serva, Dele Andrei. entraste aqui em prantos, porque o teu lar Te carais. estava vivendo em guerras. Dele cadredei. O teu marido Dele teste. já tinha ido embora, mas nesta semana ele retornará, e a alegria e a bênção da tua família foi restituída nesta noite. Igreja, glorificai o meu nome, porque o bendito dia eu toquei em vossas vidas e vos trouxe um novo sentido de viver, a alegria da salvação. Passei agora dentro de vós, porque eu tenho separado para o meu povo um lugar especial, um lugar de alegria, um lugar de gozo, um lugar de paz, aonde não há tristeza, aonde não há choro. Este lugar é a minha eternidade. Deressone labassa, ralaisi. Ei, maravilha. É dia de salvação na casa do Senhor. Maravilha, juntos.
do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, nosso Pai Celeste, as operações gloriosas do Espírito Santo venham sobre vós, igrejas do Senhor, e vos acompanhe todos os dias, até o grande dia em que Jesus vai voltar. Amém. Amém. Glória a Deus. Assentados. Por fim, o Senhor revelou que em uma das igrejas entrou uma senhora desesperada. O pai está na UTI, ela deixou no hospital, correu para um culto, e o Senhor disse que está dando vida ao seu pai. E por fim entrou uma senhora de idade, em uma das igrejas, e em todos os seus anos de vida, ela nunca ouviu a voz do Senhor. E ela orou: Senhor, Deus nunca falou comigo, mas hoje o Senhor falou. E a senhora sentiu que é o Senhor. Assim estamos encerrados, e a todas as igrejas